Queridos amigos da TV A Caminho da Luz, estamos iniciando o programa Estudando e Aprendendo com o livro Os Mensageiros, do nosso querido Chico Xavier, através do espírito de André Luiz. Nós gostaríamos também de agradecer a você pela audiência que está sempre sintonizado conosco. Você vai se lembrar que na semana passada nós tivemos então um capítulo na qual Aniceto realça a importância da vibração de uma casa espírita, principalmente no tocante à preparação dos nossos irmãos espirituais. Então nós vimos até a magnetização do ar, nós vimos o quanto é importante os espíritos, muito antes da nossa chegada a uma casa espírita, lá eles estão preparando o ambiente. Era um trabalho de receituário, Dona Isabel iria receber os receituários, mais ou menos um grupo de 35 pessoas e mais de 200 espíritos ali estavam recebendo o auxílio necessitado. Não era um trabalho de desobsessão, era um trabalho de doentes, pessoas que voltaram para o mundo espiritual doentes e que permaneceram doentes porque ainda não mudou o seu padrão vibratório, o seu pensamento. Um outro ponto que nos chamou a atenção, que quase no final do trabalho, uma senhora muito dedicada, havia sido muito boa aqui na Terra, uma das trabalhadoras, pediu a Isidoro, que é o amigo espiritual da casa, o marido da Isabel, que já está desencarnado, para, se possível, ela queria dar uma mensagem para a filha. A filha estava na plateia. E ele então foi consultar o benfeitor dos trabalhos, que era um representante de nosso lar. E ele então achou por bem que não deveria. Por quê? Porque a filha ainda estava muito comprometida. E a filha poderia achar que a mãe seria a sua benfeitora espiritual, estaria ao seu lado o tempo todo, e isso poderia fazer com que a senhora se desequilibrasse. Então ele orientou dizendo, olha, vamos nos esforçar, porque ela vindo no centro, ela também vai se esforçar, para que amanhã vocês possam se preparar para reencontrar a noite em sonho. Então nós vemos que até para reencontrar a noite não é tão simples. Temos que estar dentro de um planejamento também, dentro de uma condição vibratória, não é? Então, nós vamos estudar hoje o capítulo Pavor da Morte. Mas antes da gente começar o capítulo novo, André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio. Saudamos o nosso telespectador. Gostaríamos de aproveitar e mandar um abraço para todos que vêm nos enviando mensagens. Quando estamos indo a uma palestra, visitar uma cidade, muitos vêm até nós dizendo, olha, venho acompanhando você, seu pai, seja pela programação da TV A Caminho da Luz, seja pela programação da TV Mundo Maior. O nosso muito obrigado a você que nos acompanha. E não se esqueça, você que está nos acompanhando pelo YouTube, se inscreva no canal youtube.com/TV A Caminho da Luz. Hoje nós vamos ver o capítulo 48º. Já estamos caminhando para a reta final de mais um livro. E não se esqueça, após este livro, eu e o nosso querido Sérgio Vilar vamos estudar o livro Missionários da Luz. O capítulo 48º tem como título Pavor da Morte. Começa André Luiz. Numerosas explicações do orientador atendiam-me às indagações naturais. No entanto, restava aprender alguma coisa. Por que motivo se reuniam ali tantos desencarnados? Já que recebiam assistência espiritual, não poderiam congregar-se em lugares igualmente espirituais? Respeitosamente, interroguei Aniceto nesse sentido. De fato, André, respondeu o generoso mentor, a maioria dos desencarnados recebe esclarecimentos justos em nossa esfera de ação. Você mesmo, nos primórdios da nova experiência espiritual, não foi conduzido ao ambiente de nossos amigos, corporificados para o necessário encaminhamento? Grande número de criaturas, porém, na passagem para cá, sentem-se
possuídos de doentia saudade do agrupamento, como acontece noutro plano de evolução aos animais, quando sentem a mortal saudade do rebanho. Para fortalecer as possibilidades de adaptação dos desencarnados dessa ordem ao novo habitat, o serviço de socorro é mais eficiente ao contato das forças magnéticas dos irmãos que ainda se encontram envolvidos nos círculos carnais. Esta sala, em momentos como este, funciona como grande incubadora de energias psíquicas para os serviços de aclimação de certas organizações espirituais à vida nova. É interessante, André, querido telespectador, é que nós podemos perceber que André Luiz tinha uma dúvida, por que tantos espíritos naquelas condições, não é? Não seria melhor, às vezes, designá-los para um hospital? E a grande verdade é que são espíritos ainda muito ligados à Terra. Talvez muitos deles ainda não sabem que desencarnaram. Eu me lembro que o Chico, certa feita, disse que de cada 4 pessoas que desencarnam, 3 não sabem. Então as pessoas vivem no mundo espiritual como se estivessem encarnado. Muitos ainda vivem na própria casa. Então é comum nós vermos crianças, por exemplo, dizerem: olha, estou vendo aqui vovó, vovô, estou vendo um espírito, não é? Porque os espíritos continuam ligados ao meio. E ainda materializado como esses espíritos estão, porque os seus perispíritos ainda são perispíritos grosseiros, é necessário que eles necessitam de auxílio. Então essa casa, que é a casa de Isabel, que é um pequeno centro espírita, ele funciona como um pronto-socorro, aonde os encarnados doam as energias para os nossos irmãos desencarnados, através do que nós chamamos de ectoplasmia. São as energias do princípio vital que são repostos nesses corações. E por outro lado também a importância da mensagem. Então há uma reunião diante desses 2 mundos, o mundo espiritual e o mundo físico. Então nós começamos a perceber que o mundo espiritual e o mundo físico, ele se entrelaça. Então tanta mensagem que o médium Bentes estava dando sob a influência do benfeitor espiritual que ali estava, a mensagem atingia o coração de toda aquela plateia, dos 35 encarnados que ali estavam e com os mais de 200 desencarnados que estavam também recebendo uma mensagem de orientação. E um outro ponto interessante, querido Sérgio, que são esses detalhes que às vezes nós não percebemos nas obras, não só de André Luiz, mas da lavra mediúnica de Chico Xavier no modo geral. Quando nós lemos o livro Nosso Lar, eu e o nosso querido Sérgio estudamos capítulo por capítulo, e está neste mesmo canal do YouTube, que estamos apresentando o programa de hoje, André Luiz não menciona, mas olha o que Aniceto fala. Você mesmo, você André Luiz, nos primórdios da nova experiência espiritual, então a partir do momento que ele desencarnou na condição de Carlos Chagas, não foi conduzido ao ambiente de nossos amigos corporificados para o necessário encaminhamento? Então nós vemos que André Luiz também, quando desencarnou, antes de receber toda aquela assistência fraternal direta de Nosso Lar, ele também, paralelo, foi encaminhado a um grupo deste, para que ele pudesse ter noção da sua nova realidade. Então são esses detalhes que às vezes nós deixamos passar batido, mas que mostram um ponto interessante. É curioso que Nosso Lar nos fala que todos que reencarnam vindo de Nosso Lar têm a necessidade de passar por todo aquele procedimento, de diminuir o seu tamanho espiritual, passar pelo procedimento de estar num parque hospitalar, como descreve muito bem. E quando nós desencarnamos, nós também somos amparados a um hospital, somos encaminhados a um hospital espiritual.
Então nós vemos a finalidade de um hospital espiritual, que não é apenas para tratar a doença, mas também o adequamento da nova realidade. É verdade, André, principalmente também que nós já vimos no capítulo anterior que aquelas pessoas estavam aprisionadas no seu quadro de doença. Nós vemos até aquele caso daquela senhorinha que estava cega e quando André Luiz coloca a mão nos seus olhos, faz uma prece, aplica um passe, faz aquela mulher elevar o seu padrão vibratório, ela começa a enxergar. Então o que esses irmãos precisam é exatamente elevar o seu padrão vibratório para que ele possa ter um auxílio no seu perispírito, aonde ele vai receber então o chamado a cura no perispírito. Ele fica adoentado porque a sua mente está presa à doença. É interessante. E outro ponto legal, querido Sérgio, é lembrar que às vezes as pessoas imaginam que chegou no mundo espiritual, em um dia, em um mês, você já está tratado daquele problema. André Luiz desencarnou com algumas complicações gástricas. Nós notamos que ele levou 1 ano para ter alta, em que o Dr. Henrique de Luna e o enfermeiro Lísias estavam o ajudando. 1 ano no plano espiritual, tratando o seu perispírito. Então, às vezes, os espíritas imaginam que desencarnou, num passo de mágica já vai solucionar os problemas que teve quando estava encarnado. Nós vemos que não é tão simples quanto nós imaginamos. Continua André Luiz. E designando a grande assembleia de necessitados, continuou: os irmãos, nas condições a que me refiro, ouvem-nos a vós. Consolam-se com o nosso auxílio. Mas o calor humano está cheio de um magnetismo de teor mais significativo para eles. Com semelhante contato, experimentam o despertar de forças novas. Por isso, o trabalho de cooperação em templos desta espécie oferece proporções que você, por agora, não conseguiria imaginar. Não observou os preguiçosos, os dorminhocos, invigilantes que vieram colher benefícios nesta casa? Pois eles também deram alguma coisa de si. Deram calor magnético e radiações vitais proveitosas aos benfeitores deste santuário doméstico, que manipulam os elementos dessa natureza, distribuindo-os em valiosas combinações fluídicas às entidades combalidas e inadaptadas. Então a gente percebe aqui, André, que realmente vem uma explicação ainda um pouco mais profunda, não é? Onde então eles colocam para nós essa questão do magnetismo. É como aqui, por exemplo, você que frequenta uma casa espírita, às vezes até você não é espírita, você é católico, você é evangélico. Quando você vai no seu templo religioso, naquele dia que você vai com aquela fé, nós temos o hábito de dizer: poxa vida, eu entrei ali cansado, eu estava assim exaurido e eu saí tão contente, eu saí tão feliz. É a renovação da nossa fé, é o magnetismo que se renovou. Então o que ele diz? Que além de tudo, o mais importante é o que as pessoas precisam, primeiro, mudar de faixa vibratória, tirar o negativismo que está dentro de nós. Porque muitas vezes a doença é gerada pelo nosso psiquismo, pelo nosso negativismo. Se nós conseguirmos controlar os nossos pensamentos, automaticamente nós vamos conseguir então viver uma vida melhor. Muitas das doenças, ou a grande maioria das doenças, é provocada pelo nosso desequilíbrio mental. Então, quando nós aprendermos a conviver com a vida, conviver com a nossa mente, a viver uma vida melhor, com certeza nós vamos ter um quadro de doenças bem menores do que temos na atualidade. Por isso que ele diz assim: com semelhante contato, experimentam o despertar de forças novas. Não é só os espíritos que podem sentir isto, nós os encarnados também. Mas muitos perguntam: André, eu chego numa atividade espírita, eu não sinto isto, por quê? Porque às vezes nós chegamos para uma atividade espírita sem estar preparado. Chegamos em cima da hora,
preocupado com a nossa casa, preocupado com o nosso trabalho, preocupado com a tal da crise. Como é que alguém vai sentir algo novo se nós não estamos preparados? Então nós, os espíritos encarnados, precisamos também, urgentemente, nos preparar para a atividade. Porque às vezes, em vez de nós estarmos sendo uma ajuda para os espíritos, nós estamos atrapalhando o bom andamento da atividade. Então que nós possamos nos equilibrar, asserenar nossa mente e não cair naquela ideia da rotina. Hoje eu tenho mais uma atividade no centro. Hoje é dia de ir para o centro, como se aquilo fosse um fardo. Não. Se nós estamos nos propondo ao trabalho, vamos trabalhar com amor e com alegria. Continua André Luiz. E sorrindo, concluiu bondoso. Tudo tem algum proveito, André. Nosso Pai nada cria em vão. Terminada a reunião com benefícios gerais, que não me cabe descrever, pormenorizadamente, atendeu Aniceto ao facultativo desejoso de aproveitar-lhe o concurso nobre junto aos clientes. Grande número de vezes, exclamou o receitista do grupo de Dona Isabel, como a prestar informações a Vicente e a mim. Não só ministramos medicação aos corpos doentes, mas também orientamos os desencarnados que, no curso da moléstia, se encontram sob nossa assistência. Aqui, André, eu acho que vale a pena a gente extrair um pensamento interessante, porque às vezes a gente dá continuidade na leitura e acaba não comentando esse ponto importante. Ou seja, é a ideia de tratar o corpo e a alma, não apenas o corpo, porque muitas das doenças estão geradas e incubadas no nosso perispírito. Então nós vemos que esse trabalho é um trabalho de suma importância e o mentor espiritual que dirigia o trabalho através das mãos de Dona Isabel, trazendo ali o receituário, fala para Vicente, para André Luiz, que o mais importante é exatamente não apenas o remédio para o corpo, mas também o remédio para a alma, as essências do remédio para a alma, porque a palavra é um grande remédio. Muitas vezes nós conseguimos tirar uma pessoa do suicídio, muitas vezes tiramos uma pessoa de uma cama que está adoentada, pelo simples fato da palavra. Então é isso que ele vem nos mostrar, a importância de nós entendermos que num tratamento tem que haver sempre a condição do corpo e do espírito. Continua André Luiz. E são sempre muitos? Indaguei. Número crescente, elucidou atencioso. Há ocasiões em que contamos com a cooperação de amigos ou parentes espirituais dos enfermos, mas, na maioria dos casos, somos forçados a agir por nós mesmos. Felizmente, quase nunca estamos sem auxiliares dedicados e ativos. Há companheiros que se consagram a cuidar de tuberculosos, cegos, aleijados, leprosos, perturbados e moribundos, isoladamente. São eles nossos devotados colaboradores em todas as situações. Puséramo-nos a caminho e, a breves minutos, estacionávamos diante de um edifício de vastas proporções. Aqui, André, eu gostaria que agora vai começar um outro fato. Nós vamos ver então, se você lembrar no capítulo passado, houve uma pessoa que pediu a Aniceto, que pediu a André Luiz, que pediu a Vicente, que fosse atender uma jovem que tinha um problema com o medo da morte e que era importante orientá-la. Então eles terminaram esse trabalho, que foi o trabalho de receituário, explicaram a importância dessa atividade, mas agora eles se dirigiram para um outro lugar para fazer um atendimento específico que havia sido solicitado para eles, nós vimos isso em capítulos anteriores, para a gente entender um pouquinho como é que foi esse atendimento. O colega, gentil, conduziu-nos
ao interior de espaçoso necrotério, onde defrontamos um quadro interessante. O cadáver de uma jovem de menos de 30 anos ali jazia gelado e rígido, tendo a seu lado uma entidade masculina em atitude de zelo. Com assombro, notei que a desencarnada estava unida aos despojos. Parecia recolhida a si mesma, sob forte impressão de terror. Cerrava as pálpebras, deliberadamente, receosa de olhar em torno. Aqui vamos perceber que já é um quadro totalmente diferente. Uma jovem de menos de 30 anos, ainda enclausurada ao corpo, e havia um homem que estava ao seu lado, como de sentinela, mas ela transmitia uma vibração muito ruim, de muita preocupação, ou seja, ela ainda estava ligada ao corpo. Apesar de já ter havido a morte, aqui vem explicar uma coisa interessante. A morte não significa que de imediato o espírito ou o perispírito é desligado todos os liames. Não é isso que ocorre. Muitas vezes as pessoas ficam horas, dias e anos ligado ao corpo físico. Então vamos ver o que aconteceu. E quem quiser estudar um pouco mais sobre os processos de desencarnação, estude o livro de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, o 4º livro da série de André Luiz que fala da vida no mundo espiritual, em que ele pega 5 casos e ele descreve, ele pega desde aquele que desencarnou inconsciente, que havia desencarnado, até o caso daquela companheira que chega consciente no mundo espiritual. Então quem quiser mais detalhes, Obreiros da Vida Eterna é um livro fascinante sobre a desencarnação. E é um assunto palpitante que eu convido a todos a aguçarmos, a prestarmos atenção nos detalhes, para vermos os pormenores do caso que estamos vendo. Terminou o processo de desligamento dos laços fisiológicos, exclamou o facultativo atento, mas a pobrezinha, há 6 horas que está dominada por terrível pavor. E apontando o cavalheiro desencarnado, que permanecia junto dela, cuidadoso, o receitista esclareceu: aquele é o noivo que a espera há muito. Aproximamo-nos um tanto e ouvimo-lo exclamar carinhosamente: Cremilda, Cremilda, vem, abandona as vestes rotas. Fiz tudo para que não sofresse mais. Nossa casinha te aguarda, cheia de amor e luz. A jovem, todavia, cerrava os olhos, demonstrando não querer vê-lo. Notava-se perfeitamente que seu organismo espiritual permanecia totalmente desligado do vaso físico, mas a pobrezinha continuava estendida, copiando a posição cadavérica, tomada de infinito horror. Aqui é interessante, não é? Porque aqui que nós já esclarecemos do desligamento, aqui ainda é um caso um pouco diferente, porque nós percebemos que ela já havia sido desligado os seus liames. Ela já poderia abrir os olhos e caminhar. Ocorre que o terror tomava conta dela. Ela não queria seguir com o noivo, por algum motivo pela qual nós vamos ver agora. Então ela ficou junto com o corpo ali, aquele estado de terror, exatamente porque alguma coisa ela estava receando, que é o que nós vamos agora ver. Porque o noivo dizia a ela: Cremilda, levante, vamos, eu preparei um lugar para nós. Mas ela não estava muito interessado nisso. Ou seja, vamos ver o que aconteceu, né, André Luiz? Dando continuidade, Aniceto, que tudo pareceu compreender num abrir e fechar de olhos, fez leve sinal ao rapaz desencarnado, que se aproximou comovido.
É preciso atendê-la de outro modo, disse o nosso orientador resoluto. Vejo que a pobrezinha não dormiu no desprendimento e mostra-se amedrontada por falta de preparação espiritual. Não convém que o amigo se apresente a ela já. Não obstante o amor que lhe consagra, ela não poderia revê-lo sem terrível comoção, neste instante em que a mente lhe flutua sem rumo. Sim, considerou ele tristemente, às 6 horas chamo-a sem cessar, identificando-lhe o terror. Redarguiu Aniceto, conselheiral, ausência de preparação religiosa, meu irmão. Ela dormirá, porém, e tão logo consiga repouso, entregá-la-emos aos seus cuidados. Por enquanto, conserve-se a alguma distância. Interessante, André, aqui nós já vemos um caso muito interessante que 2 pontos nos chamam a atenção. Primeiro, que o noivo era um homem de bem, queria o bem dessa sua noiva. E Aniceto diz, vem cá, meu irmão, olha, não é momento. Ela, na verdade, não está preparado para a morte. Chico Xavier dizia que os espíritas estão desencarnando mal. Se nós, com todo o conhecimento que nós temos, estamos desencarnando mal, imaginemos então as pessoas que não têm conhecimento de nada no que tange a vida espiritual. Mas aqui Aniceto fala uma outra coisa que vale a pena nós buscarmos como fonte geradora de conhecimento. Ela não tem um alicerce espiritual. Isso é uma coisa que nos preocupa, porque é o que nós estamos vendo hoje. A grande maioria das crianças no Brasil também não tem essa questão espiritual. Eu vejo com muito carinho, eu tenho uma admiração, por exemplo, pelos nossos irmãos evangélicos. Então, os nossos irmãos evangélicos das igrejas tradicionais, desde cedo, levam os seus filhos, não é, para a igreja. Eles vão pegando gosto daquilo. E eles vão cumprindo o seu papel de pai, o seu papel de mãe, levam os filhos quase que, mesmo que seja quase que obrigatório, porque os pais têm a obrigação de encaminhar os filhos quando pequeno. Se amanhã os filhos querem seguir outros caminhos, o problema é deles. Mas os pais cumpriram o seu papel. Nós já vemos, por exemplo, isso não acontecer na Igreja Católica, pela qual eu sou oriundo da Igreja Católica. E eu me lembro que quando criança, principalmente mamãe, obrigava-nos, de uma maneira carinhosa, levava-nos na igreja todo domingo para assistirmos à missa. E ali nós fomos criados, frequentando a igreja. E nós vemos também os espíritas, por exemplo, eu ouço muitos espíritas dizerem assim, eu não me preocupo em trazer meu filho, não. Amanhã, se ele achar que é bom, ele vem. Só que tem uma coisa, amanhã pode ser tarde. Amanhã ele pode ter perdido a vida como essa moça, seja por um problema de droga, seja por um problema de morte natural, seja por um problema de um assassinato. O que nós temos que entender é que a base espiritual compete aos pais dar aos seus filhos quando pequeno. Talvez isso se explica o porquê que nós estamos vivendo hoje essa falta de Deus no coração. Por que o materialismo tão exacerbado? Por que as pessoas já não se respeitam mais um ao outro? Então as pessoas têm que entender que o desencarne é uma coisa ainda dolorosa para muitas pessoas, porque nós chegamos no mundo espiritual exatamente levando a concepção daquilo que nós temos aqui. Qual é a concepção que nós temos aqui? Concepção da vida. Qual é a concepção que nós temos do que é certo e do que é errado? Então esse alerta que Aniceto traz, não apenas para esse noivo, mas para André Luiz, para Vicente e também para todos nós, é que nós temos que começar a nos preparar um pouco melhor, porque a morte é muito dura, e em especial para aqueles que não se preparam. Então nós vemos esse caso e começamos a perceber como é doloroso para a pessoa ficar vivendo esse quadro de terror que, segundo Aniceto, não se sai do dia para a noite.
E uma coisa interessante nas obras de André Luiz são esses espíritos superiores que vêm contribuir para o nosso entendimento. Então, como não se apaixonar por um Aniceto, por um Alexandre, por um Calderaro? Espíritos que, na espiritualidade maior, têm uma representatividade muito grande. Então, Aniceto falou para o noivo, mude a abordagem. Ela não tem preparo para já estar nos seus braços e vocês ir para a casinha de vocês. Ela precisa de uma outra abordagem. Ela não teve o preparo religioso adequado para que, neste momento, ela pudesse compreender o papel que ela está passando no agora. Então a gente vê que os livros de André Luiz, esses benfeitores maiores, deram um salto muito grandioso na compreensão da nossa vida em relação às realidades espirituais. Agora nós vamos ver então que Aniceto propõe uma nova abordagem ao noivo e uma nova abordagem para aquele espírito que ouvia as conversas. Vamos então acompanhar para você perceber como é interessante a vida no mundo espiritual. E fazendo-se acompanhar do facultativo, que assistira espiritualmente a jovem nos últimos dias. Aproximou-se da recém-desencarnada, falando com inflexão paternal: vamos, Cremilda, ao novo tratamento. Ouvindo-o, a moça abriu os olhos, espantadiços, e exclamou: ah, doutor, graças a Deus! Que pesadelo horrível! Sentia-me no reino dos mortos, ouvindo meu noivo, falecido há anos, chamar-me para a eternidade. Não há morte, minha filha, objetou Aniceto, afetuoso. Creia na vida eterna, profunda, vitoriosa. É o Senhor o novo médico? Indagou, confortada. Sim, fui chamado para aplicar-lhe alguns recursos em bases magnéticas. Torna-se indispensável que durma e descanse. É verdade, tomou ela de modo comovente. Estou muito cansada, necessitando de repouso. Recomendou-nos o instrutor, em voz baixa, prestássemos auxílio, em atitude íntima de oração, e depois de conservar-se em silêncio por instantes, ministrou-lhe o passe reconfortador. A jovem dormiu quase imediatamente. Deslocou-a Aniceto, afastando-a dos despojos com o zelo amoroso de um pai, e chamando o noivo reconhecido, entregou-a carinhosamente. Agora poderá encaminhá-la, meu irmão. O rapaz agradeceu com lágrimas de júbilo e viu-o retirar-se de semblante iluminado, utilizando a volitação a carregar consigo o fardo suave do seu amor. Então nós vemos aqui, na verdade é até uma história bonita, não é? Mas então nós começamos a entender por que do terror daquela jovem. Porque aquela jovem não sabia que havia desencarnado. E ela então entrou naquele processo de terror, como ele mesmo fala, mais de 6 horas, ele ficou chamando pelo nome. Ela ficou estática, falou: meu Deus, esse homem já morreu. Por que esse homem me procura? E foi quando então ela é recebida por uma voz carinhosa de Aniceto que chama ela à realidade. Ela abriu os olhos: ah, você é o médico que vai me atender? Sim, minha irmã. Mas ela até então não viu o noivo, porque ela não estava compatível naquele momento. Foi retirado de perto do corpo, aplicaram-lhe um passe, ela adormeceu. E como havia sido preparado pelas equipes espirituais um lugar para que ela pudesse conviver com o seu noivo, porque ela gostava muito do noivo. Então ela foi levada. E agora então vai vir um esclarecimento, que na verdade ela também partiu, porque ela também desencarnou, ela morreu
porque perdeu o seu corpo físico, mas de que o seu perispírito, acompanhando seu espírito, continua vivo no mundo espiritual. Na verdade, é até uma história bonita, mas é uma história que cria pavor, que cria medo, porque as pessoas não conhecem o pós-morte. E aqui, querido Sérgio, é interessante para nós que somos dialogadores num atendimento, nós que somos dialogadores numa atividade de desobsessão, a termos a noção de que cada espírito tem que ter uma abordagem, de que cada espírito precisa ser tratado de um modo, mediante ao seu grau de lucidez e espiritual. Encerra André Luiz nos dizendo: nosso mentor fixou um gesto expressivo e falou: pela bondade natural do coração e pelo espontâneo cultivo da virtude, não precisará ela de provas purgatoriais. É de lamentar, contudo, não tivesse preparado na educação religiosa dos pensamentos. Em breve, porém, ter-se-á adaptado à vida nova. Os bons não encontram obstáculos insuperáveis. E desejoso, talvez, de consubstanciar a síntese da lição, rematou: como veem, a ideia da morte não serve para aliviar, curar ou edificar verdadeiramente. É necessário difundir a ideia da vida vitoriosa. Aliás, o Evangelho já nos ensina há muitos séculos que Deus não é Deus de mortos, e sim o Pai das criaturas que vivem para sempre. Então ele arremata Aniceto dizendo que, logicamente, tudo poderia ser mais fácil. Tudo é mais fácil quando nós vamos fazer uma viagem. E você, o nosso telespectador, sabe o que é isso. Quando você planeja uma viagem, a viagem pode ser curta, pode ser uma viagem média, pode ser uma viagem longa. Essa viagem você pode ficar um dia, como você pode ficar alguns dias, como você pode ficar alguns meses. Logicamente também você, se for viajar para um lugar distante, não poderá levar tudo que você tem. Mas você vai tentar levar aquilo que lhe é possível, aquilo que há condições de ser levado. Não é assim? Também nós poderíamos dizer que a reencarnação é uma viagem. Quando nós viemos aqui para a Terra, para a crosta, melhor dizendo, nessa viagem, nós temos apenas o nosso corpo físico. E é a partir daí que nós vamos reorganizando a nossa vida. Lógico, com a colaboração daqueles tutores que Deus colocou em nossa vida, o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, a nossa família como um todo. Então, por isso que é muito importante nós sabermos como será o nosso retorno para a nossa casa. E a nossa casa verdadeira é a nossa casa espiritual. E é aí que nós percebemos que nós acabamos amando de uma maneira muito intensa aquele lugar pela qual nós vamos ficar alguns meses, alguns anos, e esquecemos de nos preparar para o nosso retorno, para a nossa casa verdadeira, que é a casa espiritual. Eu fico imaginando a tristeza de André Luiz quando ouviu esse final, não é? Os bons não encontram obstáculos insuperáveis. Ele, quando desencarnou, ficou 7 anos, 8 anos num umbral denso para compreender que chegou na condição de um suicida inconsciente. Esta nossa irmã, em 6 horas, já estava totalmente desligada do seu corpo físico. O único equívoco é não ter preparado que a vida continuava após a morte. Então chega o noivo, que há muito tempo já havia desencarnado, chama pelo nome, vem falar de uma vida eterna, fala que ela estava morta e ela não estava preparada para ouvir que morreu, para ver o noivo, para ouvir a voz dele. Então nós vemos que a necessidade do trabalho no bem constante. Ela não tinha, aqui não fala se ela tinha vínculo religioso ou não. Ela apenas fala que ela não tinha uma preparação religiosa. Mas aqui demonstra que ela era um espírito bom. Então é o convite de André Luiz, de Aniceto, para nós não nos preocuparmos com a forma, mas com o conteúdo.
Interessante, né, André? Você comentou uma coisa que realmente nós precisamos meditar bastante, não é? Porque não significa também, eu acho que vale a pena a gente comentar sobre isso, que as pessoas preparadas são aquelas que estão ligadas a uma religião. Tem muitos ateus que se dizem ser ateu, que às vezes têm uma atividade pessoal voltada para o bem muito mais intensa do que aquele que diz ser um religioso. É por isso que Jesus conta aquela parábola daquela pessoa que estava caída porque havia sido roubada, estava entre a vida e a morte, e ele faz aquela comparação que passou um religioso, não deu atenção, passou um outro que também prega a moralidade, não deu atenção, e passou aquele que não tinha compromisso com nada, com nenhum tipo de religião, e foi o único que teve compaixão para com aquele irmão. Pegou ele, tratou dele, levou para uma pousada e fez com que ele fosse tratado. Então essa visão de que tem que estar ligado a uma religião para ser recebido no mundo espiritual com um certo triunfo é um engano. O que nós precisamos ser é o homem de bem, respeitando o nosso próximo, né, André Luiz? É verdade, nós estamos caminhando para o encerramento de mais um programa. Gostaríamos de lembrar que o Evangelho é realizado todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, pela minha fanpage. Então você curte, procure por André Luiz Querini Vilar ou facebook.com/, André Luiz Vilar, de número, e na minha linha do tempo nós iniciamos um vídeo ao vivo para os amigos em Portugal, em direto. Porém, nós sabemos das dificuldades que a TV A Caminho da Luz passa, o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, para a manutenção natural das suas atividades, e precisamos da sua ajuda. De que maneira você pode nos ajudar? Adquirindo um DVD, um livro. Até o presente momento nós escrevemos 2 livros, Momentos de Reflexão e O Poder da Liberdade, e doamos todos os direitos autorais para o centro. Então você pode pegar um livro, você pode pegar um DVD, tem palestras minhas, palestras de Sérgio Vilar e de mais um número enorme de oradores no Brasil que vem contribuindo para que a TV e o centro continuem com as suas atividades. Então é loja@caminhodaluz.com.br. Se você quiser, pode entrar em contato conosco pelo e-mail. O e-mail do Sérgio é vilarsergio10@gmail.com e o meu é vilarandré2@yahoo.com.br. Queridos amigos, encerramos o programa Estudando e Aprendendo com o livro Os Mensageiros, da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, do Espírito de André Luiz. Até a semana que vem, pela nossa querida TV A Caminho da Luz. Um beijo no coração de todos. Uma boa semana para todos. Até semana que vem.